Encontre uma posição confortável agora, sentada, com a coluna suavemente ereta, ou deitada com o corpo inteiramente apoiado. Feche os olhos com delicadeza. Faça uma respiração profunda. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Mais uma vez, inspire e expire. Uma última vez, inspire e expire. Antes de começar, preciso te perguntar algo com cuidado. Você já sentiu que, apesar das suas conquistas, do diploma que conquistou, do cargo que alcançou, do projeto que liderou, da vida que construiu, havia uma sensação persistente de que era apenas questão de tempo até alguém descobrir que você não é tão boa quanto pensam? Que você teve sorte, que foi o momento certo, que os outros são realmente competentes e você apenas soube se sair bem até agora. Se você reconheceu alguma dessas sensações, você está em boa companhia. A síndrome da impostora foi descrita pela primeira vez em 78 pelas pesquisadoras Pauline Clance e Suzanne Imes. E desde então, estudos estimam que até 70% das pessoas a experienciam em algum momento da vida. Entre mulheres em posição de liderança, os índices são ainda mais altos. Você não é uma fraude, você é alguém que alcançou coisas reais e ainda não aprendeu a acreditar nisso completamente. Traga atenção para o seu corpo agora, esse corpo que estudou, que trabalhou, que insistiu quando era mais fácil desistir, que se levantou depois de cada queda, que aprendeu, que cresceu, que chegou até aqui. Faça um escaneamento gentil, comece pelos pés, sinta o contato com o chão, firme, real, presente. Esses pés que caminharam por tantos caminhos difíceis, que entraram em salas onde você achava que não deveria estar e ficaram. Suba pelas pernas, pelos joelhos, pelas coxas. Perceba o peso do seu corpo, a solidez, a presença real que você ocupa no espaço. Você não é uma ilusão. Você está aqui. Chegue ao abdômen, sinta a respiração, o movimento constante da expansão e contração. Esse sistema que funciona com precisão, enquanto você duvida de si mesma, o corpo não duvida. O corpo simplesmente trabalha por você. Suba ao peito, ao coração, coloque a mão aqui, sinta o batimento. Quantas decisões difíceis esse coração já atravessou? Quantas noites de incerteza? Quantas vezes você achou que não ia dar conta e deu? Esse coração tem memória de sobrevivência
memória de superação, memória de chegada. Suba os ombros, perceba se há tensão, o peso de manter a aparência de competência, enquanto por dentro sente que é só uma questão de tempo. Deixe os ombros descerem. Você não precisa se sustentar sozinha nessa ficção, porque a competência que você demonstra é real. Chegue ao rosto, suavize tudo. Você pode descansar aqui. Com suavidade, convido você a se perguntar, sem julgamento, apenas com curiosidade genuína: em que área da minha vida a síndrome da impostora aparece com mais força? No trabalho, quando recebe um elogio e pensa que a pessoa não sabe o suficiente sobre você para saber que errou? No estudo, quando tira uma nota alta e atribui à sorte, ao acidente, ao fato de que a prova estava fácil? Na liderança, quando assume um cargo e espera ansiosa pelo dia em que todos vão perceber que você não deveria estar ali? Observe sem julgamento o que surge e agora, com cuidado, vamos entender o mecanismo por trás disso. A síndrome da impostora tem uma lógica. Ela é paradoxalmente mais comum em pessoas competentes, porque pessoas competentes têm consciência suficiente para saber o que não sabem. Elas enxergam as lacunas, percebem a complexidade do que ainda falta aprender e interpretam essa percepção como prova de insuficiência, quando na verdade é prova de inteligência. O filósofo Bertrand Russell disse: a causa fundamental do problema é que os tolos e fanáticos têm tanta certeza de si mesmos e os sábios são cheios de dúvidas. A sua dúvida não é evidência de que você não é bom o suficiente. Ela é evidência de que você é reflexiva, consciente e comprometida com a excelência. Respire e deixe isso pousar. Aqui está algo importante que a síndrome da impostora faz com a nossa mente. Ela cria um filtro seletivo de evidências. Quando você acerta, você atribui ao acaso, à sorte, ao fato de que ninguém percebeu as falhas. Quando você erra, você atribui a sua incompetência fundamental, aquela que você sabia que estava lá o tempo todo. Isso se chama viés de atribuição assimétrica. É um padrão cognitivo estudado e documentado. Não é a realidade, é uma mente distorcida que amplifica o negativo e minimiza o positivo. A realidade é que suas conquistas têm causas reais. Elas não aconteceram apesar de você. Elas aconteceram por causa de você, das suas escolhas, do seu esforço, da sua capacidade de aprender, adaptar, persistir. Pense agora numa conquista que você tem dificuldade de reconhecer como sua, uma que você tende a explicar pela sorte, pelo timing, pela ajuda dos outros. Agora, como um exercício de honestidade intelectual, não de arrogância, mas de precisão, pergunte-se: que habilidades minhas estavam presentes nessa conquista? Que
Que decisões eu tomei? Que esforço eu investi? O que eu sabia que outros não sabiam naquele momento? A sorte abre portas, mas você precisou estar pronta para entrar. E você estava. Vou te convidar agora para uma visualização. Feche os olhos ainda mais. Imagine que você está num ambiente suave e luminoso. Há uma luz dourada ao redor, quente, acolhedora, sem julgamento. Você está em pé, confortável nesse espaço. À sua frente há um espelho grande, de moldura antiga e dourada. Você se aproxima e no espelho você se vê. Não como você se vê nos dias difíceis, não com um olhar crítico que nota cada insuficiência. Você se vê como alguém que te ama profundamente te veria. Alguém que conhece toda a sua história, que sabe de cada obstáculo que você superou, que esteve lá em cada madrugada de estudo, em cada reunião difícil, em cada momento em que você escolheu continuar. Observe a mulher no espelho. Ela tem olhos que leram muito, mãos que construíram coisas reais, uma postura que carrega uma história inteira de escolhas corajosas, mesmo quando ela não se sentiu corajosa. Ao redor dela, você começa a ver como pequenas luzes que se acendem uma a uma. Cada conquista que ela tende a minimizar, cada aprendizado, cada vez que ela não sabia e aprendeu, cada vez que ela tinha medo e foi assim mesmo, cada vez que ela ajudou alguém com o que sabia, cada vez que ela entregou algo que fez diferença. As luzes vão se multiplicando e você percebe, essa mulher no espelho não chegou até aqui por sorte. Ela chegou porque é real, porque é capaz, porque construiu, tijolo a tijolo, dia a dia, tudo o que é. Você se olha nos olhos e diz internamente com a voz mais honesta que você tem: eu mereço estar aqui, não apesar de quem sou, por causa de quem sou. Permita que essa frase desça devagar, sem resistência. Apenas receba. A síndrome da impostora vive principalmente na linguagem interna, no que você diz para si mesma quando recebe um elogio, quando alcança algo, quando é reconhecida. Vamos praticar algumas ressignificações. Quando a voz disser foi sorte, responda: eu estava preparada para quando a oportunidade chegou. Quando a voz disser qualquer um faria o mesmo, responda: nem todo mundo tem o que eu tenho, e o que eu tenho foi construído. Quando a voz disser logo vão descobrir que não sou tão boa, responda: estou em constante aprendizado, e isso é competência, não fraqueza. Quando a voz disser não mereço esse reconhecimento, responda: eu posso receber isso, eu contribuí para que acontecesse. Essas ressignificações não são auto-engano, são correções de distorção cognitiva,
são a verdade que o filtro da síndrome da impostora estava impedindo de entrar. Coloque as mãos sobre o peito agora. Sinta o calor das suas próprias mãos. Respire com calma. Repita internamente no seu ritmo. Minhas conquistas são reais e são minhas. Minha dúvida é prova de inteligência, não de incompetência. Eu mereço ocupar o espaço que construí. Posso receber reconhecimento sem precisar minimizá-lo. Eu não sou uma impostora, sou uma mulher que chegou e que continua chegando. Deixe cada afirmação pousar, não como algo que você precisa acreditar completamente agora, mas como sementes que você está plantando conscientemente no solo da sua autoimagem. Agora, gentilmente, traga atenção de volta ao ambiente ao redor. Sinta o peso do seu corpo na superfície. Mova os dedos das mãos, dos pés com suavidade. Respire fundo. Inspire pelo nariz. Expire pela boca. Quando estiver pronta, abra os olhos devagar. Olhe ao redor sem pressa. Você acabou de olhar para um dos padrões mais silenciosos e mais comuns entre mulheres capazes. E você não fugiu. Você ficou, olhou e encontrou ali dentro evidências de algo que o filtro da síndrome tentou esconder. Você é real, você é capaz e você construiu o que tem. A síndrome da impostora não desaparece de uma vez, mas ela vai perdendo força à medida que você aprende a reconhecê-la, a nomear o padrão, antes que ele te convença de que é a verdade. E a verdade é mais simples e mais bonita do que ela deixa você ver. Você chegou até aqui por mérito, por esforço, por escolha e por você. Isso não pode ser tirado de você.